Canal Veio Caso eu recebi mais um vídeo para vocês. Fiz um vídeo falando sobre a tentativa do governo militar e da polícia militar tentar tirar o nosso nome bombeiro civil. E também eu falei, dei uma pincelada falando sobre o sindicato dos vigilantes, dos VIG, né? E da situação que eles estão passando, que eu acho que no mínimo é antiético, eu acho que é ilegal também, né? Porque tem lei até para os políticos, né, de não colocar parentes lá dentro, para não ter facilidades para certos trabalhadores. Então, no caso dos vigilantes, dos VIG, pode ter facilidade para os empresários, né? Então vamos lá. Aí me perguntaram muitas coisas. Até o Jonathan me perguntou também o que o bombeiro militar, o bombeiro tem a ver com o militarismo, com a polícia. Ele me perguntou isso, que não está entendendo nada. Porque naquela PL falava assim que o direito do bombeiro para o bombeiro militar e para a polícia militar. Aí me perguntaram assim se o sindicato do VIG e dos bombeiros são iguais, qual a diferença. Aí perguntaram assim se o sindicato pode realizar acordo direto com o empresário. Perguntaram para mim o que acontece se você não contribuir com o sindicato. Perguntaram assim, que mais? Por que o sindicato permitiu porteiro no lugar de vigilante? A galera do vigilante entrou perguntando um monte de coisa, assim, perguntando essas dúvidas. Muitos perguntaram, falando assim, que o presidente do sindicato tem empresa, e qual a empresa? A maioria não sabia disso. Aí outros perguntou assim, qual é o quadro de vigilante do Brasil? Se é muito grande ou se é pequeno, como é que é isso? Outras perguntas foi por que a Justiça Federal não entra nisso, não fiscaliza? Por exemplo, porteiro correndo risco de vigilante e a Polícia Federal não fala nada. Então, você quer saber essas e outras perguntas? Vem comigo. Galera do canal Veio Caso eu recebi mais um vídeo para vocês. Foi o Jonathan perguntou sobre bombeiro com militarismo e com a polícia militar. Beleza, vamos lá. Essa parte é uma parte negra da polícia militar. A polícia militar era muito mal vista pela população brasileira e pela mídia naquela época. Ela era muito descriminalizada. Uma época era tão ruim, que o bombeiro militar queria se desligar da polícia militar. E nessa época houve uma grande briga, discussão, e não deixaram o bombeiro militar se desvincular da polícia militar. E com o passar dos anos, o bombeiro militar ele levantou a moral da polícia militar lá em cima. Aí então, a polícia militar, ela acha que tem um direito sobre o bombeiro militar. Por quê? Porque se o bombeiro militar se desvincular da polícia militar, o bombeiro militar não vai poder usar o nome bombeiro, entendeu? Vai ser como bombeiro civil, não vai poder usar esse nome. Porque vai ser tipo assim, bombeiro, mas não é mais bombeiro militar, vai ser bombeiro não sei das quantas lá. Aí a polícia militar tem o medo de decair de novo, entendeu? Porque o bombeiro militar é uma das organizações mais respeitadas do Brasil. Só vem abaixo de médicos. Então, eles acham que por ele ter essa importância na polícia militar, então eles acham que tem um direito sobre o bombeiro. Por isso que lá na PL estava lá, polícia militar tem o direito sobre o bombeiro militar, sobre o nome bombeiro, e o bombeiro militar tem o direito sobre o nome bombeiro também. Por quê? Porque até se eles não confiam nem no bombeiro militar, porque se o bombeiro militar largar a polícia, ele vai perder esse direito, porque vai deixar de ser militar, entendeu? E a polícia militar tem um direito, então a polícia militar vai ter esse direito. Ou seja, se a polícia militar e o bombeiro militar detêm esse nome, igual eles queriam, o que vai acontecer? Não vai ter mais bombeiro voluntário. Então vai ser voluntário patrimonial, voluntário brigadista, alguma coisa assim. Entendeu? E o bombeiro militar ia ser só da polícia militar. Mas a palavra bombeiro militar, ela foi dada
foi criado, o bombeiro militar, né? Com o rei aqui, né, no Brasil. Então, assim, vamos dizer assim que o nome bombeiro militar não foi criado no Brasil. É antigo no Brasil, sim, bombeiro militar é antigo no Brasil. Mas ele não detém esse nome. Esse nome já tinha no mundo inteiro afora. Bombeiro voluntário, por exemplo, já existia antes do bombeiro militar. Então, na verdade, assim, ele está querendo deter algo que não é dele. Não é dele. E também, aí ele vai tirar o bombeiro civil, vai tirar o bombeiro voluntário, e... aí, por exemplo, se vir um bombeiro lá de fora pra cá, vai tirar o nome também. Então, assim, é uma coisa assim que não dá. Você ganha respeito, dando respeito. Você se valoriza quando você valoriza a sua profissão. Entendeu? Não é o bombeiro militar que vai levantar a polícia militar, não é isso. Não é isso. Se cada trabalhador, se cada policial, se a cúpula, entendeu? Todo mundo se dedicar a fazer o melhor, tratar o cidadão com respeito e ser enérgico com o bandido, vai ganhar um respeito da população, isso é fato, isso é fato. Não é a sombra de um que vai levantar o outro, não é isso. O bombeiro militar, ele tem esse respeito, por quê? Porque é a única organização que não tem corrupção, é a única organização que acolhe e salva a vida de todos. Pode ser ladrão, pode ser qualquer tipo, o bombeiro militar é para salvar. Entendeu? Então não tem como você comparar uma instituição dessa com a de militar, por exemplo. A de militar a gente vê corrupção, racismo, assassinato, então tudo isso, tudo isso. Por isso que a punição para cada indivíduo, né, quando age. Então, é diferente, é diferente. Então não pensa você que você tem um nome, você vai mudar uma instituição, não vai. Então é isso, Jonathan. É por isso que a Polícia Militar quer esse nome. Por causa disso, a Polícia Militar foi salva pelo bombeiro militar, vamos dizer assim. Mas que realmente hoje a Polícia Militar é uma nova Polícia Militar do que aquela antiga, né, que tinha... Mudou muito, mudou tudo, né, mudou tudo. Hoje a polícia, ela tem o respeito da sociedade e a polícia tem o respeito da sociedade, a sociedade tem o respeito da polícia, ambos, né? Ambos são tratados com respeito. Antigamente não tinha isso. Agora sim, tem. Cidadão é tratado com respeito, muito respeito. Eu acho que assim, alguns lugares não. Alguns lugares eu vejo muita palhaçada, como Minas, por exemplo. Minas Gerais tem a lei do barulho. Com aquela lei, muitos cidadãos são humilhados lá. Você pode ver os vídeos no YouTube, lá você vai ver o que acontece. Cidadão normal tratado igual bandido, por causa de barulho, alguma coisa assim, uma festa de aniversário. Tá na festa de aniversário à tarde. Então assim, é muita coisa absurda lá. Graças a Deus, pelo menos que em São Paulo, a Polícia Militar respeita e detém o respeito, independente de ter o nome bombeiro ou não. Isso aí é fato. Eles conquistaram isso, cresceram para isso. Essa é a diferença. Agora vamos lá. Sobre o sindicato, nós estávamos falando, né? Então, o Michel Temer, em 2017, ele sancionou a Lei 3.467 de 2017, CLT. Ou seja, dali ele quis o quê? Reduzir o número de reclamações trabalhistas e ele quis, ou seja, ele quis também diminuir a fatia dos advogados. Ou seja, o advogado ele vai ter direito à porcentagem dele se ele vencer. Se ele não vencer, não vai ter. E agora, se o trabalhador entrar ali com má fé, processando uma empresa, um empresário com má fé, o que vai acontecer? Ele vai ter que pegar os honorários. Mesmo perdendo, vai ter que pagar os honorários do advogado. Então isso é para reduzir as reclamações trabalhistas. Mas também parece que não sei se é de 4 a 5 anos, por exemplo, o trabalhador vai poder reclamar seus direitos só daqui de 4 a 5 anos para trás, uma coisa assim. É muito extensa a lei do Sarney. E depois nós vemos que o Bolsonaro, ele mudou algumas coisas também. O Bolsonaro lá, por exemplo, ele colocou assim que o trabalhador tem,
conversar com o seu empregado. Isso aí não existe, né? Isso aí é ilusório. É um mundo de Bob que não existe. Como você vai conversar com o seu empresário, com o seu chefe? Não tem como. Não tem como. Acordos ainda não tem. E outra, aí ele pegou e tirou a obrigatoriedade de você contribuir no seu sindicato. Então, aí tem uma pergunta lá que fala qual a diferença do bombeiro do sindicato, do bombeiro, dos bravos e dos VIG, né, dos vigilantes. Então, assim, na teoria é a mesma coisa, não muda. Mas o que aconteceu? O cara lá ele era vigilante, passou para bombeiro civil. O bombeiro civil tem um amigo vigilante. Aí eles veem assim que eles não participam do sindicato. Não participa. Aí você fala assim, mas por que acontece isso? Porque eles têm motivo. Eles têm motivo. Tem uma outra pergunta lá, fala que o presidente do sindicato é empresa, qual empresa que é? Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês verem, entendeu? A empresa que é. É um programa, várias empresas assim que ele tem. E assim, que a família toda participa, né? A família toda participa. Você vê pelos nomes ali, né? No final dos nomes, toda a empresa participa. A família inteira participa dessa empresa. E é uma empresa muito grande em São Paulo. Se não me engano, é 56 mil funcionários que eles têm. Que o presidente do sindicato tem essa empresa, são 56 mil funcionários. Assim, é complicado. É complicado. Por que é complicado? Por que é antiético? Por que deveria ser proibido? Por quê? Porque tem uma lei do Bolsonaro que ela fala o quê? Que o sindicato ele pode fazer acordos direto com os empresários. Não vai precisar da lei ou da permissão, nada, faz direto, certo? Então você, presidente do sindicato, você tem uma liberdade de fazer acordo direto com a empresa. Então você, presidente do sindicato, tem empresa, você pode fazer acordo direto com as empresas. Por que você vai fazer um negócio que vai desfavorecer a você? Por isso que a gente fala que é antiético, por causa disso. É assim, é uma coisa nebulosa, escura, né? Não é legal isso, não é legal. O certo seria esse cara sair da presidência do sindicato e cuidar da sua empresa, entendeu? E uma pessoa idônea lá e assumir. Não estou falando de bandido, não, nada disso. Estou falando assim, porque é questão de ética, né? Só isso. E assim, aí até os vigilantes iam voltar a contribuir com o sindicato, porque eles estão desanimados. Por exemplo, hoje o salário do vigilante era para estar o dobro do salário do vigilante. Por exemplo, era para estar para mais de 3 mil reais aí o salário dos vigilantes hoje. E no entanto, está a metade disso aí, um pouquinho mais da metade. Entendeu? Assim, então o salário decaiu muito. E por que está decaindo? Entendeu? Então você fala assim, aí tem pergunta lá, fala, mas a Polícia Federal não pode fazer nada? A Polícia Federal, ela só vai fazer a partir do momento em que você denunciar. Por exemplo, tem riscos, né? Riscos. Posto lá onde a pessoa é armada. Aí se coloca o porteiro que não é armado. Aí é risco de vida. Então isso aí tem que ser denunciado, a Polícia Federal vai lá fiscalizar. Porque o vigilante, ele tem, assim como o bombeiro civil, ele tem um treinamento, né, com arma, postura, você tem aula de marciais, boxe, aula de você conseguir imobilizar uma pessoa. Você tem aula de tiro, manuseio de arma. Você tem aula de leis, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais os seus direitos, quais não são os seus direitos. Então você tem aula de primeiros socorros. Então assim, um vigilante, ele é muito bem treinado assim, na academia. Então ele passa por um processo muito grande para tudo isso. Vê muito vídeo, vê muita simulação, treinamento, simulação de bomba, simulação de pessoa invadindo um banco, por exemplo. Então, assim, não é fácil o treinamento. É simulação de incêndio, o vigilante salvando as pessoas.
Então você vê assim, ele tem um treinamento extenso para isso. Agora você vê um porteiro que não tem treinamento para isso, assume o lugar dele, ele está assumindo uma responsabilidade muito grande e está colocando a vida dele em risco. Às vezes ele nem sabe disso. Por exemplo, você vai num shopping, um porteiro e um vigilante, qual a diferença? Nenhuma, a roupa é tudo igual. Às vezes coloca uma gravata diferente, às vezes coloca uma coisinha diferente aqui, um símbolo diferente. A empresa faz isso. Mas isso foi denunciado pela Polícia Federal, eu acho que tudo isso muda. Agora me perguntaram também, assim, o que é a categoria, se é grande, pequena, perguntaram aquela pergunta lá da categoria. Então hoje, a categoria hoje, ela é, se eu não me engano, 3 vezes ou 4 vezes maior que a Polícia Militar e que a Polícia Civil juntas no Brasil. Então se o vigilante hoje parar, para o Brasil. Literalmente para o Brasil os vigilantes. Os vigilantes não têm a noção do tamanho da categoria deles, do tamanho da ação e do que eles representam para o Brasil. Os vigilantes hoje, eles precisam acordar. Precisam acordar. Eu vejo assim, muitos canais de vigilante aí no YouTube. Por exemplo, tem um canal de um instrutor, eu esqueci o nome dele. Ele não fala nada dessas coisas, ele não alerta os vigilantes. Muitos vigilantes hoje não sabem, porque o sindicato dele é fraco. Fraco. Porque eu lembro quando eu era vigilante, isso aí há uns 10 anos atrás, o salário do vigilante era maior do que o de bombeiro. E o salário do vigilante abaixou menos que o do bombeiro. Então não existe isso. Por que está decaindo? Por que está tendo essa depreciação? Agora aqui também, ele falou qual a diferença dos sindicatos. Agora eu quero falar aqui. O sindicato do bombeiro é um ótimo sindicato. É um ótimo sindicato. Eu sei que saiu essa lei aí para acabar com o sindicato. Nós vemos aqui que é rincha política de políticos com isso. Vemos que era Lula com Bolsonaro, com Temer, essa briga com... Então eles ficaram essa briga, aí salva para quem? Salva para o trabalhador. Então não entra nessas brigas. O que você tem? Você tem uma organização que responde por você e essa organização ela é responsável. No caso do bombeiro civil, o sindicato é ótimo, maravilhoso. Agora eu falo para você, não pense você que para de contribuir no sindicato, você bombeiro civil, está sendo um espertão. Você não está sendo espertão. Vou falar para você. Você está tendo uma chance, porque o sindicato do bombeiro civil é honesto. Realidade hoje. Muito honesto. Por exemplo, quando você não oferta, não seja sócio, não oferta no sindicato, o sindicato ele tem o poder de tirar os seus direitos também, de conquistado ali na coletiva. Então ele pode tirar os seus direitos. Cuidado. Cuidado com isso. Todos os direitos adquiridos você pode perder, se você não contribui. Você não contribui com o sindicato, você fala assim, o sindicato não vale nada, deixa pra lá. Mas quem é que vai dar sua voz? Quem vai correr para você? Ninguém? Os vigilantes estão assim, eles estão sem voz, estão sem sindicato, estão perdidos, abandonados no Brasil. A Polícia Federal abandonou eles também. Tem que ter uma denúncia para a gente ir lá e verificar. Tem um monte de coisa errada, tudo isso a Polícia Federal sabe, mas não age. Não age, não faz nada. Os políticos não fazem nada, parece que estão comunhados com os empresários. Os empresários parecem estar comunhados com o sindicato, com as empresas. Então, assim, não sei o que está acontecendo. Isso tem que ser denunciado por todo mundo, porque não pode acontecer isso no meio da gente. Não pode. Vigilante não pode ser tratado igual cachorro. Não pode ser tratado igual cachorro. Tem espaço para portaria, são os profissionais excelentes, e tem espaço para os vigilantes, e tem espaços excelentes. Por quê? Eles criaram uma categoria, por exemplo, tinha empresários que não tinham condições de ter um vigilante. Aí eles falaram assim, vamos criar uma categoria para que a gente pegue todas essas pessoas, essas pequenas empresários, pequenas empresas. Mas o que aconteceu? Essas pequenas empresários tinham lá o porteiro agindo como vigilante, a Polícia Federal não fez nada, ficou só olhando, não fez nada.
Aí os grandão, as empresas grandes, opa, tem uma opção, vamos fazer isso. Aí começou a fazer isso. Aí o que acontece? Coloca a vida de pessoas profissionais em risco. Por exemplo, a portaria, eles ganham muito salário muito baixo, inferior do que o de vigilante, e tem um risco de um vigilante. Ou seja, ou um empresário ou a administração aí que vai contratar a terceirizada, o custo lá, vamos dizer assim, chega a essa altura, o custo vai ser isso e vai ter a mesma função. Até eu não sei como é que funciona isso, se o seguro vai cobrir isso, porque o seguro ele tem ali um vigilante armado. Aí você vai ter um porteiro ali. O sindicato aceitar isso, ou a seguradora aceitar isso, também não sei como é que funciona isso. Mas assim, estou denunciando isso, por quê? Porque é muito arriscado isso, muito arriscado. Eu trabalhei numa empresa de televisão e assim, o gerente, ele recebeu a proposta ele tinha uma pequena empresa de segurança, de fazer a segurança naquele local, na TV, né? TV, rádio, tudo ali. E aí ele falou, aceito. Assim, era uma proposta que a empresa dele ia ficar mediana, entendeu? Uma empresa mediana, ia crescer muito. Aí ele falou, aceito. Aí a condição era, você vai ter que sair da gerência, porque aí fica antiético. Aí ele falou, não sai da gerência. Então não pegou o trabalho. Entendeu? Então assim, tem que ter essa ética no meio. Por exemplo, se você tem uma empresa de segurança, você tem que cuidar da sua empresa. O sindicato é outra coisa. Porque assim, não pode misturar as coisas. Ah, mas eu sou honesto, eu corro para a categoria, eu faço tudo certo para a categoria. Será que faz mesmo? Por que o salário do vigilante está tão defasado dessa forma? Então tá aí. Esse vídeo é porque muitos vigilantes mesmo, na rua, onde eu trabalho, em outros lugares, ficou perguntando, falou, cara, daquilo que você estava falando lá, aquilo não sei o que, não sei o que. Então muitos vigilantes nem sabem disso. Então assim, aí fica a denúncia aqui também. Esses canais que vocês estão seguindo no YouTube aí, ó, se não denuncia, sai fora desses canais, sai fora de todos esses canais aí. Porque é uma categoria tão grande assim que para o Brasil, as pessoas não valorizam, a Polícia Federal abandonou, o sindicato abandonou, todo mundo abandonou a categoria. Estão querendo exterminar a categoria. Já tiraram metade do salário desse povo aí. Vai parar onde desse jeito? Posso ter te ajudado aí? Deus te abençoe. Você que está vendo a primeira vez, se inscreva, faça parte dessa família. Eu estou falando de vigilante porque eu tenho um carinho especial. Eu fui vigilante muitos anos. Trabalhei 1 ano em 2 empresas de vigilante. Eu trabalhei 4 anos em uma empresa de vigilante. E assim, era uma área que eu gostava muito, sabe? E essa é a área que merece respeito. Porque as pessoas vão trabalhar armado e dão de cara com o bandido. Não sabe se volta para casa. É uma área perigosa. Para ganhar pouco. Nem a polícia militar ganhava pouco em fazer isso, foi valorizada lá com o Bolsonaro, passou a ganhar bem e passou a ser valorizada pela população. Que os vigilantes sejam valorizados também pela população, pelo serviço que presta, porque se o vigilante parar, é escola, creche, banco, nada vai ter mais segurança. Beleza? Você te ajudar aí, Deus te abençoe.